Olá, João Paulo. Olá, professor Vitor Dalton. Boa Oi, noite. Jaqueline, tudo bem? Boa noite. Tudo Tá me bem? ouvindo bem aí? Muito bem. Ah, Você que bom. também? Tá Tô ouvindo bom? bem também. E olha que eu tô sem fone, sem nada. Uhum. Gente, boa noite, Jane. Boa noite, Giovana, João Paulo, Rosângela, Verona, né? Alex Barros, Matias Silvestre, Silvanete, boa noite também. O pessoal tá entrando. João Paulo, Érica Vilela. Boa noite, meu querido. Ótimo, Stan, Simone e o povo só entrando. Gente, então, essa semana é uma semana de lives excepcionais, assim como a passada, né? E eu resolvi selecionar pessoas que, de alguma maneira, têm algo a ver com a minha história e pessoas que eu acredito que tem muito a contribuir com vocês. Então, de fato, o professor Vitor, né, eu já admiro o trabalho dele já há alguns anos, né, que vocês sabem, ele não é uma pessoa novata no mercado, é uma pessoa bem conhecida, essa figurinha. Boa noite, professor Wesley Santos, tudo bem, meu querido? E eu até falo brincando com o Vitor que ele é meio que meu padrinho, né? Vocês sabem que hoje eu sou professora do Direção Concursos, estou muito feliz, né, de estar na família desses 5 grandes mestres que fazem, né, realmente o Direção ser o que é hoje, crescendo a cada dia que passa. E quando eu falo padrinho, porque ele foi o que me levou ao acesso. Claro que tem toda a questão do mérito, não foi assim, não, você vai entrar, né? Tem Não cai, toda não uma cai do questão de céu, né? seleção, né? Tem toda a questão de avaliação, mas eu falo que ele foi a porta de entrada, a pessoa que fez. Obrigada, Luene, pelo elogio. Pessoa que fez a questão, né, de me trazer para a equipe e dizer para vocês que eu estou muito feliz lá. Costumo dizer que o Direção Concursos é uma empresa que você, assim, sente que não trabalha. Eu acho que todo mundo tem essa sensação, né, professor? A gente se sente muito à vontade, muito tranquilos. Então, eu falo nesse sentido de não trabalhar. Sabe aquele trabalho leve? Eu vou lá, gravo, faço minha transmissão ao vivo e é aquela coisa tranquila, porque os 5 transparecem isso pra gente, né? E eu acho isso muito legal. E dizer para você, agradecer, né, a oportunidade, que bom que deu certo, não só de você estar aqui, mas da minha permanência, que hoje, inclusive, eu sou coordenadora pedagógica da área da educação. Sou muito feliz por ter recebido, além do convite de ser professora, depois coordenadora, agora consultora também, a convite do Arthur. Muito feliz com o feedback dos alunos, com o trabalho executado. E hoje eu te convidei para a gente, na verdade, falar sobre um assunto, né, uma disciplina que você sabe que os alunos têm muita dificuldade. Eu posso dizer, a galera da educação assim tem um temor muito grande, porque inclusive agora no EAD o pessoal já está todo assim, né? De dar aula à distância. Todo mundo agora está nessa situação. E ainda mais quando cai aí a parte de informática. Então, hoje, a sua missão em nos ajudar é falar o que a galera tem que prestar atenção, qual é o ponto inicial para quem quer, principalmente, eu tenho vários alunos aí, não só de prefeituras, mas querem fazer concurso para institutos federais, universidades que também cobram isso, prefeituras municipais, por incrível que pareça, as pessoas, poxa, professora, prefeitura municipal? Sim, porque, gente, hoje não tem como um professor ser professor sem mexer com a questão tecnológica. Não tem como. Seja um simples vídeo, seja um simples texto que você vai digitar, o diário hoje também é eletrônico. Então, qualquer coisa a gente está envolvido na informática. Então, cada vez mais, com até plena certeza, que é uma disciplina que vai estar presente no nosso cotidiano. Seja muito bem-vindo, professor Vitor Dalton. Grande boa noite. Boa noite, Jaqueline. Boa noite a todos que estão presentes aqui na nossa transmissão. Em primeiro lugar, dizer que, na verdade, é um prazer nosso ter você, né, na nossa equipe, na família Direção. Tá? Você é uma pessoa motivada, você é uma pessoa que ama o que faz e você transparece isso com muita facilidade, tá, no seu dia a dia. Em relação a essa transmissão, eu fico muito feliz de estar participando com vocês aqui, porque eu sei que são pessoas da área de educação, tá? E a área de educação, ela é, se não for a mais, ela é provavelmente uma das áreas mais nobres com a qual o ser humano pode trabalhar, tá? Porque educar é formar vidas, é formar outras pessoas e é propagar um conhecimento que nunca acaba, né? Então hoje
você aprende uma coisa, você transmite isso para outras pessoas. A sociedade que a gente vive é uma sociedade muito acelerada, então a gente tem um desafio muito maior, que é o aprender, reaprender e muitas vezes desaprender aquilo que a gente aprendeu para se reinventar, para poder ir mais além. Só para trazer uns exemplos, né, porque isso aconteceu hoje, né, durante parte do meu dia, para vocês terem uma ideia, assim, eu tive que separar algumas horinhas para fazer algumas questões de correio eletrônico voltados para Linux, tá? Porque isso vai cair para o concurso da Polícia Civil do Paraná. Sabe, são 10 anos praticamente dando aula para concurso e a gente, né, que se dispõe a educar tem que estar o tempo todo ainda estudando, né, ainda vendo mais coisas, ainda tendo que se auto-aperfeiçoar. E um outro exemplo também que eu queria trazer, recente, e aí já começa a trazer um pouquinho também para a parte da informática. Recentemente, a Microsoft ela fez uma grande atualização dos computadores com Windows 10, atualização de maio de 2020, na qual ela está realizando uma troca do seu navegador. Ela está trocando o Microsoft Edge, que era um software próprio da Microsoft, ela agora está trocando pelo Microsoft Edge Chromium, que é baseado no Google Chrome. E caramba, por conta dessa atualização, tipo, eu vou ter que atualizar tudo aquilo que eu já ensinava sobre o Microsoft Edge, vários comandos mudaram, então eu estou nesse exato momento também vivendo um pouco desse desaprender, desapegar aquilo que eu aprendi, para reaprender um novo navegador. E também aquelas pessoas que estudam para concurso um pouco mais de tempo vão ter que desaprender aquilo que a gente aprendeu sobre o Edge e vão ter que aprender novamente. Então, em especial na área de educação, e aí eu falo, eu também como professor de concurso, nós estamos o tempo todo aprendendo, reaprendendo e desaprendendo. Então, vocês que estão aqui, muito provavelmente desejam, né, trabalhar na área, né, trabalhar com a educação, seja aí na sua prefeitura, seja no Instituto Federal, ou até mesmo no concurso federal, né, dependendo dos caminhos, né, que a vida podem nos levar. E eu acho maravilhoso, tá? Pessoas que sabem que a vida inteira terão que se reinventar, terão que se aprimorar, terão que continuar e persistir, né? E nesse momento, né, por que não, né, persistir na luta em busca do seu sonho, que é a aprovação em concurso público. Foi importante você falar isso, porque quem está na Secretaria de Educação hoje, não só na Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas secretarias municipais de educação, secretarias estaduais de educação, estão lidando com a situação de fazer o ensino remoto, né? Então, na verdade, a gente, por exemplo, aqui no Distrito Federal, estamos trabalhando com a plataforma Google Sala de Aula, né? Ah, o Google Classroom, né? Exatamente, o Google Classroom. E aí eu vi o tanto de alunos, assim, professores, colegas, que têm a dificuldade de fazer um formulário, né? Que às vezes pode parecer muito simples, muito cotidiano, em postar um vídeo, em fazer um vídeo, né? Em realmente adequar uma atividade de acordo com o conteúdo. Então, assim, mais do que nunca os professores estão sentindo agora na pele, mesmo assim, não querendo, agora estão sentindo na pele, que precisa se realmente reciclar, precisa reinventar. Nós passamos na Secretaria de Educação, por exemplo, professor, uma semana só de cursos, né? Depois mais uma semana para tentar adaptar com essas atividades e agora aqui no Distrito Federal, por exemplo, estão tentando implantar o sistema para todos os alunos. Então, mais do que nunca, faz-se necessário aí obter, né, saber coisas que às vezes o pessoal acha besta, o que é saber o que é histórico, o que é favorito, aquelas pontos que a gente vê em prova, né, ver o que é recortar, o que é colar, que tecla de atalho em tal programa que a gente precisa saber. Então, mais do que nunca, isso se tornou necessário. E eu trago também essa conversa porque principalmente tem alunos que passam e quem quer continuar os seus estudos quer se tornar um pedagogo de uma universidade federal, quer se tornar um técnico em assuntos educacionais e, querendo ou não, quem quer adentrar a área federal, como o professor Vitor Dalto colocou, até na área de ministérios também, que tem, tribunais também, que tem o pedagogo, que tem a área da educação aí, vão encontrar a disciplina. Não tem por onde, digamos assim, dar aquela voltinha que eu não vou precisar da disciplina. Vira e mexe, você vai ter que se encontrar com a disciplina. Então, mais do que nunca, não só essa questão da educação do século XXI, que essa área digital é importante, como se fala, educação conectada 4.0, né? Esses termos que a gente utiliza muito e ouve muito, mas
para esse tipo de concurso, porque lá no tribunal você vai mexer com o computador, não vai ter para onde. Na universidade, então, que é campo de conhecimento acadêmico, vai ter que mexer. No ministério também, então, aí na escola também, como eu falei, prefeituras municipais não cobram. Eu vou até te contar um segredo. No último edital da Secretaria de Educação, o pessoal que estudou sabe disso, eu não sei se você ficou sabendo disso. Na hora de decidir o edital, uma coisa que não se tinha até então era a redação. Aí colocaram a redação. E aí um outro ponto que foi suscitado era colocar a informática para os professores. E aí colocaram para o nível médio, o pessoal ficou num temor porque estava ali na rodada de negociação com o CESP de colocar ou não e ali depois deixaram. Mas sempre existe uma conversa que no próximo edital pode vir a ter informática, o pessoal fica nebuloso. Tanto que todo mundo viu para cargos de nível médio, caiu. Os professores caíram de fora, talvez porque já sentiram o peso da redação. Mas a gente vê que município que é uma coisa menor, já se tem. Então é importante vocês realmente olharem com atenção. Talvez não estudar com tanto afinco se o seu concurso aqui da secretaria, o processo seletivo não cobra, mas é importante você começar a se ater devagar aí, porque quando cair, com certeza, você vai estar na frente de muita gente. Jaqueline, eu quero falar de duas coisas, né? Eu quero falar de concurso e eu quero falar de profissional. Assim, privilegiado é professor de concurso, né? Porque professor de concurso, ele sempre dá aula para aluno interessado. Quem está sempre estudando para concurso, está sempre ali motivado para passar, está sempre motivado para mudar de vida. Agora, a pandemia, a verdade é que ela acelerou a sociedade, sabe, muitos anos em poucos meses. Então, eu vejo o professor hoje, né? O professor, ele está tendo que, literalmente, ele está sendo obrigado a se reinventar, aquele que já não era tão fã de tecnologias, e está sendo obrigado a ter que lidar com tecnologias como, por exemplo, o ensino à distância. E olha como uma coisa dá uma volta, né? Porque não é somente você aprender a lidar com tecnologias novas, que você falou, pode variar desde a aprender a mexer com um formulário, mexer com um Google Docs da vida, ou até mesmo ser obrigado a ter conhecimentos básicos de montagem de estúdio, né, e de operação de estúdio para poder dar uma aula. Só que isso ainda gera um outro desafio, tá? Que é o desafio do novo pedagógico EAD, né? E verdade seja dita, dependendo da sua audiência, eu sei disso porque eu tenho um filho de 1 ano e pouco, mas, né, o jovem, ele tem uma dificuldade muito grande de se concentrar naquilo que ele não se interessa, né? Então você lecionar, dependendo da criança, da faixa etária, ou até mesmo do universitário, você tem que você também, além de dominar a tecnologia, tem que se reinventar como professor para fazer com que quem está do outro lado da tela esteja prestando atenção naquilo que você está falando. Então, assim, os desafios, eles não param. Não é só um desafio tecnológico. É um desafio tecnológico que vai impactar no seu pedagógico e ainda, tá, de forma inevitável, vai te obrigar a fazer aquilo que você mesmo já está sinalizando. Se para um concurso ficou aquela dúvida, o coloco informática ou não coloco informática, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo agora, se você acha que num próximo concurso de pedagogo, se não cair informática, é porque foi erro do processo lá entre o Instituto e a banca examinadora. Porque com certeza o Instituto Federal, a Prefeitura, vai querer que o professor entenda um mínimo de tecnologia, porque ele já tem que estar preparado para o cenário de ensino à distância. Então acaba ficando inevitável, tá, o estudo e a boa preparação para a informática, porque é o futuro, assim, de fato, é o futuro. Isso se não vier algumas pitadas de tecnologia na informação, o que já tem acontecido com alguns outros cargos, né? Isso se não acontecer se não no curto prazo, mas no médio, o professor também pode ser impactado com isso aí. Foi importante você falar, hoje dentro da Secretaria de Educação, por exemplo, aqui no nosso caso, o professor substituto, que é um edital que está prestes a sair, né? A gente está aí com agora no momento, a comissão já começando a analisar as propostas das bancas. Um ponto que existe lá no edital é educação à distância e tecnologias da informação e comunicação. É um ponto do edital que não tem para onde. Então, assim, beleza, não se cobra ainda a disciplina informática. Mas a gente já tem esse ponto no edital e ainda coloca assim, tecnologia da informação e comunicação e o papel do professor. Então é exatamente esse ponto que você está colocando. O que se espera do professor com o uso das tecnologias de informação e comunicação, que são os softwares, que são os programas, né? Sim. A questão, que essa tecnologia vai
trazer aí de aliado, de ponte, de mediação com a aprendizagem, quais são os recursos, como que deve ser a postura do professor diante disso. Então, querendo ou não, gente, já tem esse conteúdo aí desde 2016 que foi incluído esse ponto, tá? Então, desde 2016. Então, eu não vou dizer para professor substituto, mas é igual o professor Vitor Dalto está colocando, depois da pandemia, com certeza, agora que está muito em alta, isso daí vai ser um dos pontos a serem considerados, porque vocês estão sendo obrigados a estudar, trabalhar, se reinventar, então mais do que nunca vai ser um ponto que tem que ser avaliado. E se não for colocado, pode ter a plena certeza que o professor colocou. É porque foi algum erro, porque hoje não tem para onde fugir, nós já estamos em 2020. 2020, né? Pra você ter ideia, tem concursos, eu falo porque eu também ministro um pouquinho desse ponto de TICs dentro aí do professor e questão de AD. Tem concursos, professor Vitor Dalto, que ele exige a questão das 4, 5 gerações. Ele quer saber a história da EAD, que surgiu lá na Suécia, que começou por correspondência, por carta, rádio, televisão e foi evoluindo. Tem concursos que a gente sabe da área de pedagogia que cobra isso. Tem concursos que cita coisas que os alunos, igual o Oldley. Esses dias eu estava gravando uma questão que estava falando do Oldley. E às vezes eu falo aqui, como eu estou falando agora, e a galera pode estar pensando que de acha é isso que a professora Jaqueline Santos está falando lá, a questão do Oldley, né? Que é aquela nuvem de palavras lá, você pega, ela vai ramificando. Então, são coisas que já estão cobrando. Inclusive, essa questão do Oldley, que eu estou falando para vocês, é uma questão de pedagogo que caiu para o ponto de educação à distância da Banca SESC. Recentemente, agora, ano passado. Então, mais do que nunca, são termos que às vezes você já viu, mas não conhece como esse nome. Pois é, as pessoas... Desculpa. As pessoas... a gente tem vivido essa imersão da tecnologia no nosso vocabulário, no nosso cotidiano, muitas vezes sem sentir. Um assunto que é muito comum, e eu digo, é segurança da informação. Segurança da informação é um tópico de edital de concurso, uma matéria que você seleciona com toda uma metodologia. Mas, caramba, acho que quase todo mundo no seu cotidiano já ouviu falar de spam, né? Que é aquele e-mail que a gente não deseja que recebe, né? De vírus, já deve ter ouvido falar de ransomware, é uma expressão um pouco mais nova, mas que é o tal do sequestro dos dados, né? Então, se não viu, se não usou no dia a dia, ou se não foi vítima, já deve ter visto desapercebido ali em alguma manchete de jornal, alguma coisa do tipo. Então, assim, a tecnologia, ela está cada vez mais entrando na nossa realidade, ao ponto de coisas que... Isso é um processo natural. Coisas que há 5 anos atrás eram tratadas como assuntos de tecnologia, esses assuntos, ao longo do tempo, eles entram no nosso cotidiano e a tecnologia ela passa a ser uma outra coisa. Sempre que algo é muito complexo, é tratado como tecnologia. Mas à medida que isso vai chegando na maioria das pessoas, isso é internalizado, isso passa a ser algo do cotidiano e a tecnologia ela passa a ser outra coisa. A gente vê isso eu vejo isso com muita naturalidade assim, na tecnologia. O pessoal falar de nuvem. Há anos, eu acho que pouca gente podia conceber, por exemplo, que um carro ele poderia ter lá o CarPlay ou o Android Auto, né? Então isso é uma coisa começa como uma coisa de outro mundo. Devagarzinho, né, as coisas vão virando realidade, né? Hoje eu estou aqui com um fone sem fio que não tem fio entre um e outro, né? Há uns 5 anos atrás era normal, que era o fone sem fio. O fone sem fio ele ligava um fio ao outro. Então é natural isso. A gente, cada vez mais, a tecnologia ela vai entrando, né, no nosso cotidiano. Aquilo que era um assunto de tecnologia passa a ser algo rotineiro. Isso vai acontecer também com vocês no EAD. Por enquanto, software... Hoje vai ser um bicho de 7 cabeças se eu falar aqui um software de operação de estúdio. Mas daqui a 5 anos, talvez dominar um software de operação de estúdio seja o básico para o professor exercer a sua profissão. Então, esse ciclo, ele é natural, tá? As coisas começam como um bicho de 7 cabeças e depois elas passam a entrar no cotidiano. O que pode fazer a diferença para vocês que estão se preparando para concurso é antecipar-se a esse processo, tá? Porque vocês sempre irão largar na frente, tá? Não há dúvidas, né? Aqueles que se antecipam, aqueles que têm essa visão, eles acabam largando na frente. Olha aqui, tem um comentário aqui do Silvio Rangel que ele coloca o seguinte: do jeito que a língua portuguesa e a língua estrangeira faz parte da grade curricular nacional, daqui a alguns anos será obrigatório uma linguagem de programação no ensino básico. Minha opinião, já deveria ser. Essa é a opinião, pessoal. Tem um site
tá? Do MIT, acho que é scratch.edu. Eu tenho ele no meu navegador aqui agora, tá? Que um site do MIT que ele é focado para ensinar linguagem de programação para crianças. Tá? Eu sou um fã. Eu acho que vai chegar o ponto que vai entrar na grade curricular linguagem de programação para crianças, porque é aquilo que vou acabar ficando repetitivo aqui. As pessoas têm que saber lidar com tecnologia com cada vez mais naturalidade, e isso nós como ser humano sabemos, né? Quanto mais cedo a gente aprende uma coisa, mais fácil é para a gente absorver aquilo e mais fácil é para a gente lidar com aquilo no seu cotidiano. Poxa, é um desafio. Às vezes você tem que aprender para alguns concursos, né? Não vou entrar na área de pedagogia porque não foi isso não acontece, mas tem alguns concursos da área fiscal, por exemplo, que já estão começando a exigir da pessoa que está estudando para fisco o básico de programação. O básico de programação não é bicho de 7 cabeças. Agora, caramba, já imaginou se toda criança lá entre os 7 e os 12 anos de idade ela aprendesse o básico de programação? Como ficaria mais fácil para esse ser humano lidar com qualquer interface tecnológica dali para frente? Eu sou um defensor. Se eu tivesse poder de voto em algum lugar, eu votaria. Vamos ensinar a linguagem de programação para criança, porque eu acho isso fundamental. Já tem soluções gratuitas na internet. A exemplo desse site do MIT que eu falei aqui, que ajudam a ensinar de uma forma bem amistosa, tá? Quebra-cabeças, você encaixa com o código bem básico. Você faz ali um gatinho andar para um lado e para o outro. É um negócio muito interessante. E eu acho que as pessoas deveriam ter linguagem de programação na sua base curricular. Acho muito bacana esse comentário do Silvinho Rangel, porque, cara, tô 100% com você e mais um pouco aí em relação a essa opinião. Agora, sim, o que eu posso dizer, assim, de termos? No particular, a gente sabe, né, no ensino privado, que já oferece. A gente sabe muito bem disso. E isso é inerente no ensino privado, as grandes escolas, até as pequenas escolas, a gente sabe que tem aula de informática ali no currículo. A gente sabe muito bem disso. E, na verdade, isso já é uma coisa até um pouco antiga. Nos 90, as escolas já ofereciam isso, as escolas privadas. No ensino eu não tive isso na minha educação, não, tá, Jacqueline? Eu cresci no interior da Bahia, não tive oportunidade de estudar. Aí era outra coisa, mas eu falo aqui. Agora, assim, hoje mais que nunca tem. As escolas, inclusive, até periféricas particulares já possuem, né? E, assim, dentro do nosso ensino público, qual a dificuldade que a gente vê? Primeiro, a falta de investimento, a gente sabe disso, né? O nosso país, infelizmente, peca nisso. Aí, como tem falta de investimento em escola, consequentemente, tem falta de investimento nos profissionais da educação. Então, assim, não são todos os profissionais que... Primeiro tem a questão também da simpatia, né? Porque a gente tem a disponibilidade de curso, escolher os cursos tem primeiro esse ponto. Mas aí também tem um ponto igual aconteceu comigo. Eu fiz o curso G Suite, né? Fiz curso Moodle, tive a capacitação, mas na escola que eu estou trabalhando não tem os computadores, não tem as ferramentas para eu poder trabalhar. Que aí já é outro problema, né? De fato. Então, muitas das vezes a gente tem que nos virar na escola, pegar dinheiro de festa junina, de outras coisas para comprar alguns equipamentos. A gente quer oferecer um vídeo, um filme, até isso falta, para você ter ideia, televisão com algum suporte, né? Porque o dinheiro que vem para a escola não é para fazer isso. Então a gente vê que mais do que nunca a gente acaba ficando atrasado. Mas hoje eu fico, Vitor, você falando que tem um filho de 1 ano, eu fico perplexa como essas crianças que nem fizeram 1 ano ainda, você entrega um tablet, você entrega um celular, eles sabem clicar lá no YouTube, sabe escolher o videozinho dele, sabe assistir, ficar ali horas e horas e horas atento. E ele fica passando, assiste os vídeos que escolhe, quando o vídeo tem anúncio, passa 5 segundos, ele pula o anúncio para assistir o vídeo, né? Deita a tela quando quer assistir com a tela um pouco maior, né? A tecnologia, só confirmando o que a gente fala, né? Quanto mais cedo as pessoas lidam com tecnologia, mais aquilo passa a ser algo natural para elas e mais isso as capacita para o futuro. E Jaqueline, você também tocou nesse outro ponto que eu também acho muito sensível, né? Em especial para vocês que estão nos assistindo aqui, tá? É que o nosso objetivo, né, como ser humano, assim, é poder transformar a sociedade ao nosso redor, onde a gente estiver. Então, assim como você tem essa consciência, eu peço a todos que estão aqui nos assistindo, que com certeza futuramente, né, serão professores, onde quer que sejam na sua cidade, onde quer que sejam no seu município, ou dentro do estado, ou a nível federal, de terem a consciência de saber, ó, gente,
dentro do meu alcance aqui, como é que eu posso fazer como é que eu posso fazer para levar tecnologia para mais pessoas, né? Nem que seja para uma vaquinha na festa junina, uma rifa ali que a gente faça, mas ter essa consciência, ó, nós, né, como professores, nós somos agentes transformadores. Então não é só, né, infelizmente tem gente que tem essa mentalidade, né? Passei no concurso, quero sentar aqui e me dar meu salário. Não, é chegar e ter a mentalidade que nós temos que transformar a sociedade ao nosso redor. E tem outro ponto, você está falando aí sobre isso, né? Observo muito. Muitas das vezes a gente se cai, claro que não é obrigação nossa, mas muitas vezes, igual hoje, né? Eu estou organizando a volta às aulas. O GDF não me dá nada a mais para comprar uma paçoca, por exemplo, para dar de lembrança ali nas coisas do filho. Mas eu entendo os alunos. Mas eu entendo que não custa nada, né? Diante do que oferece. Imagina agora o sofrimento de uma criança. A gente fala essa questão de transformar o mundo através da educação. Então, assim, mandar uma mensagem positiva, que você tá com saudade, que isso tudo vai passar, né? Que você tá ali para ajudar. Igual agora eu estava falando, o pai me perguntou assim, professora, vai ser com o meu e-mail que eu vou ter acesso à plataforma? Então, por exemplo, o GDF não fez um vídeo informativo, como que vai se dar essa educação à distância, e você tem que ter todo um olhar clínico, igual eu sugeri, por exemplo, que eu preferi o Telegram, porque você sabe que o Telegram a gente pode gravar um vídeo muito maior, né? E o WhatsApp a gente sabe que fica limitado, às vezes tem que estar recortando pedaços de vídeo. Aí eu até escutei, não é acessível a todo mundo, nem todos os pais têm assim, o conhecimento, às vezes não sabe nem baixar. Então são vários pontos que quando você está, às vezes, numa comunidade, eu estou falando aqui da Ceilândia, e olha que não é a parte mais periférica da Ceilândia, mas até na Ceilândia a gente vê que, às vezes, infelizmente, essa questão da educação digital, ela não é acessível a todos. A gente até sabe, até pelo próprio celular, que às vezes não tem a capacidade também de suportar, né? Igual, por exemplo, agora, era para eu ter um plano de celular coxado pelo governo, esse pai, né, até então ainda não está, mas esse pai ter uma banda larga de qualidade ofertada pelo governo. Então, assim, tem vários pontos que a gente sabe como que isso vai ser complicado, como por falta de investimento, é aquela questão do olhar sensível. Então, todos os dias, se a gente também não tiver aquele cuidado, Vitor, assim, de pensar, porque eu sei que é um problema muito grande, a gente está vivendo, está sentindo na pele essa pressão tal, mas a gente também não colocar um pouco do respira, tranquilidade, a gente até fica doente. Tem muito colega que está ficando doente, porque ficou acostumado ali no quadro no giz, ou às vezes ali na interação com o aluno, e agora não tem mais, e tem que fazer, e bate o desespero. Eu tenho colegas que tá chorando, que liga para a supervisora, eu não dou conta, eu não consigo, eu fiz, mas por mais que seja tranquilo o cara lá da escola de formação explicar como que deve entrar, como deve fazer, eu não estou dando conta. Sabe? Quem está acostumado a isso também tem um pouco do DNA do brasileiro, né? O brasileiro é um povo muito empático, então você já tem esse DNA brasileiro. A pessoa já no dia a dia, a rotina da pessoa é trabalhar com muita gente. Quando isso é tirado da pessoa, a gente sente demais. Isso aí, infelizmente, né, é uma realidade com a qual todos nós estamos tendo que nos adaptar. Mas eu entendo o professor que está sentindo isso, porque é lidar com gente, né? É como se você tirasse um pedaço da vida da pessoa ali, né? Que é estar lidando com pessoas. Eu sempre falo o seguinte, eu, por exemplo, obrigado pelo elogio, falando aí, 2 feras. Obrigado mesmo. Eu vim do presencial e fui para o online. Eu posso estar lá no online, se não, por exemplo, eu percebo que a minha aula, quando tem a transmissão ao vivo, que a gente vê aquela lista dos alunos interagindo, eu percebo que eu consigo ser muito mais concentrada na aula, mostrar muito mais feliz, aquela alegria, aquela energia, do que quando a gente está lá na sala gravando o curso, porque a gente não tem interação nenhuma, fica estranho ali. Sim. Claro que você se preocupa em passar o conteúdo, mas a gente sente falta da interação. Então, fato, até falei pro Arthur, Arthur, eu estou louca para vocês fazerem, tipo aqueles aulões de véspera, ver a galera tocar, uou! São muito bacanas. Eu estou louca por esse momento, porque realmente, gente, a educação, a gente, desde pequeno, a gente aprendeu que a gente precisa de alguém ali do lado, intermediando, que utilize as tecnologias, mas com uma mediação. Não somente a tecnologia, porque agora
é somente a tecnologia. Se eu quero falar com o meu aluno, é via vídeo, é via telefone, tal, eu não posso ter contato, eu não posso segurar na mão e falar, olha, aqui está o erro, apontar na folha, não tem mais isso. Hoje, a gente está sendo obrigado mesmo a se reinventar. Aí tem uma pergunta aqui do Silvio Rangel, que é até interessante. Quais são suas opiniões em relação ao processo educacional virtual pós-pandemia? Bem, eu posso responder. Eu acho, Silvio, que na verdade, eu cheguei a falar isso no começo. A sociedade ela está se vendo obrigada a acelerar vários anos, tá, em poucos meses. Então, assim, o EAD, nós veremos isso. Tá? O EAD, ele agora tá dando uma turbinada, tá? Mas quando a gente voltar a um cenário de normalidade, o EAD continuará presente. Não tenho dúvidas. Aí eu vou dando exemplos e cada um aí eu acho que pode imaginar dentro da sua realidade. A gente vai passar a ter faculdades que eram integralmente presenciais, vai ter um percentual lá de cadeira optativa que vai ser no formato EAD, e aí a pessoa vai fazer no seu ritmo. Tá? O EAD, ele tem uma série de benefícios, né, uma série de vantagens. Claro, no meu entender, a principal desvantagem do contato pessoal, e o contato pessoal é algo que eu também prezo bastante, é a criação e estabelecimento de relacionamentos. Tá? Isso aí ocorre em qualquer, seja no local de trabalho, seja também no local de estudo. Mas o EAD vem para ficar. Tá? Acho que também, né, dentro de um processo culturacional, transformacional, a gente vai ter que começar a ter no ensino médio, no ensino fundamental, talvez uma cadeirinha, outra cadeirinha EAD, tá? Para já condicionar aquela criança, aquele ser humano que está em formação, que aprender de forma remota também é uma forma de aprender. O grande exemplo disso aí, né, e aí, infelizmente, isso acontece mais com os adultos, é o universo do concurso público. Né? O universo do concurso público. A gente, na hora de contar a história dos concursos, a gente lembra que houve uma época, e isso não é muito longe não, se você pegar aqui 10 anos atrás, cursos presenciais lotados, repletos de pessoas estudando, pagando muito caro para estudar, dormindo tarde, pegando ônibus, né? E as pessoas estudando em cursos presenciais. E por que hoje estudar online é a principal forma de estudar para concurso? Porque dentro das necessidades as pessoas começaram a ver, caramba, mas tem gente boa, né, fazendo videoaula, tem gente boa fazendo PDF. Poxa, eu posso estudar na hora que eu quero. Eu posso estudar 2 horas da manhã na frente do meu computador, porque eu trabalho durante o dia e acordo tarde. Bom, eu posso estudar no sábado de manhã, eu posso estudar no domingo. Eu posso estudar meia hora agora e 2 horas depois lá do meu horário de trabalho. Então são benefícios que as pessoas começaram a perceber e de uma forma natural, né, não de uma forma forçada, como está acontecendo agora, de uma forma natural foi tendo cada vez mais adesão. O que está acontecendo agora, extrapolando o universo dos concursos, o universo de preparação de nicho, vamos assim dizer, é que agora, por causa da pandemia, estamos enfiando tudo isso goela abaixo de todo mundo, né? Educadores e educando. Tá certo? Educadores e educandos? Isso mesmo, assim, educadores e educandos. Isso mesmo, tá certinho. Tá, então Paulo tá todo Freire mundo... dizia isso. Então, assim, então tá todo mundo sendo goela abaixo, forçado até uma experiência EAD. Claro, isso gera traumas, né, isso gera atrito, gera uma dificuldade no começo, mas vai chegar-se um momento que vai ser normal para estudar de forma, um ensino regulado, né, de forma EAD, porque isso já funciona, né? Se isso não funcionasse, a gente poderia estar aqui se debatendo, caramba, mas que absurdo, não pode. Não, eu não descarto, pelo contrário, eu entendo que até mesmo para os mais jovens, tá, o contato humano é fundamental. Mas a modalidade EAD vai ser progressivo. A gente vai ver com cada vez mais naturalidade as pessoas tendo que, mesmo no ensino médio, mesmo no ensino fundamental, vai começar a ter pitadas de EAD ali. E isso é uma tendência, isso é um caminho sem volta, tá? E é por isso que eu falo que a gente tem que se adaptar. É tão assim que, olha só, gente, além disso tudo que o Vitor colocou, tem a questão que também, via online, os cursos tendem a ser mais baratos que o presencial, tem essa diferença. Tem a diferença também que você não tem, querendo ou não, você quer tomar aquele banho, você quer se arrumar, você não tem isso. Do jeito que você estiver em casa, você senta, faz ali sua aula, tá? Outro ponto também que tem, até nós, professores, estou falando eu, professora Jaqueline, até ano passado,
retrasado, eu comecei a entrar no online e esse ano eu vim com tudo, antes um pouco da pandemia, porque inclusive já existia essa necessidade da mão de obra. De fato, muitos cursinhos presenciais fecharam, tá? E de fato também há necessidade cada vez mais da questão online aí. Outro ponto também a colocar em importância para vocês, eu lembro, professor Vitor, com certeza você lembra dessa história, que há uns 10 anos, quem fazia faculdade online, EAD, o pessoal tinha um preconceito enorme. Falava que, inclusive, não prestava. Falava, não formou direito. Fez online, esse cara aí não fez o curso de direito. Hoje, inclusive, tem muito respeito por quem faz a questão do online. Hoje as pessoas já entenderam que não tem mais essa nivelação. Para tanto é, gente, que eu não sei se vocês estão sabendo da área de educação, estava previsto para esse ano, agora, para o início do ano que vem, 2021, vai ter agora pós-graduação, estricto sensu, mestrado, via EAD. Já estavam regulamentando isso. Então, até o mestrado já estão viabilizando forma de ser em EAD na educação. Então, para você ver como que está indo, professor Vitor, entendeu? Está indo, inclusive, até para onde o pessoal tinha mais preconceito, a questão do mestrado, do estricto sensu, questão da pesquisa. Eu até escutei de uma colega, achei engraçado, ela falou assim, claro, ela já está aposentando a secretaria, não pegou muito essa vibe, ela falou assim, olha, gente, eu não acredito nessa educação EAD, eu respeitei, né, a opinião dela, porque com certeza ela veio de uma outra geração, ela veio de uma outra educação, nós já somos mais novos, aí 80, anos 80, 90, já pegamos um pouco aí, e eu pensei o seguinte, na hora que eu estava planejando uma aula, eu peguei um vídeo que falava abertamente sobre o alfabeto, falava do som, cantava, estava trabalhando um monte de habilidades ali com a criança, talvez até muito mais que em sala de aula, porque falta recurso, igual eu estava falando. Sim. A atividade estava extremamente integrada com aquilo, e aí eu pensei, claro, né? Depende também lá da questão da criança, se o pai está acompanhando, se a criança tem todo o artefato, a gente também não pode desprezar o contexto sócio-histórico-cultural da criança, como dizia Vygotsky, que vocês sabem, isso é inerente, é importante, mas eu pensei, cara, se essa criança tiver tudo, essa aula tiver concatenada, tiver integrada nas áreas de conhecimento, interdisciplinar e tiver de acordo, não tem como não aprender. Eu acho que existe muita resistência, mas a gente vê cada dia que passa essa educação cada vez mais. Hoje, inclusive, acho que você deve ter lido, Vitor, que fala que a saída da pandemia, gente, como vocês estão colocando pós-pandemia, é o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é hora presencial, hora virtual. Mas como que seria esse presencial, professora Jaqueline Santos? Eu não posso ter, Vitor, 40 pessoas dentro da sala do público, perfeito, porque senão vai dilacerar o vírus. Sim. Mas eu posso dividir grupos da minha turma, de maneira que na sala eles fiquem afastados com a proteção? Posso, em um dia, que era a proposta, inclusive, que estavam estudando aqui no DF. Num dia, eu vou lá, dou aula para um grupo, afastado, as cadeiras com as medidas de proteção. No outro dia, por exemplo, 20, né, afastado. No outro dia, os outros 20. Se fosse o caso, quem tem turma de 40, quem tem turma com 20 e tantos alunos, 30 alunos, a metade da turma num dia, no outro. Entendeu? Então, isso seria o resto do complemento, professora, seria via virtual. Então, eu ouvi vários educadores falando, assisti, inclusive, entrevistas, inclusive foi na Globo News, que falava da educação da Europa, que eles estavam falando dessa questão do ensino híbrido. Então, não existe uma receita de bolo, como os especialistas falam. Mas o mais viável para a situação, porque ninguém pode parar de estudar, ninguém pode esperar o vírus acabar, porque, pelo visto, uma coisa que inicialmente eu só ia ficar 15 dias sem aula, aliás, 3 dias sem aula, a conversa era essa, depois passou por 15 dias, que era para voltar em abril, depois era para voltar em junho, depois era para voltar em agosto, e agora fala-se, porque o planejamento que foi feito para a gente, pra você ter ideia, é até o final do ano. Então, a gente hoje não sabe se a gente vai conseguir voltar. Pra você ter ideia. E a gente tem ano letivo até agora, vai ser até em janeiro. Então a gente não sabe se a gente vai conseguir aí voltar de alguma maneira presencial por conta do surto, né? E falta da vacina. Eu acho que o ensino híbrido é inevitável porque é aquilo, né? Ou é isso ou se para. E tomar a decisão de parar, né, gera danos muito grandes. Eu mesmo meu filho tá com 1 ano e 9, 1 ano para 10 meses.
eu já estou ficando desesperado porque eu estou sentindo falta dele poder interagir mais com outras crianças. E isso, Na creche, brincadeiras, socialização. Eu sei que isso está atrapalhando a formação dele, né? Bem ou mal, né? A vantagem, ele ainda não está em idade escolar, mas caramba, imagine todas as crianças que precisam continuar se desenvolvendo como cidadãos e estão aí paralisados por causa de uma pandemia. Então, posso contar um segredo que você não sabe? Não sei se vocês sabem do outro lado, mas essa informação eu li na época que eu fazia portfólio na faculdade, lá na UNB, e eu nunca esqueci dessa frase, eu sempre lembro. Por incrível que pareça, eu sublinhei que era matéria de jornal e ficou na minha mente, até tem esse portfólio aqui guardado. Lá dizia o seguinte, que infelizmente o nosso governo brasileiro não dá importância à educação de fato infantil, porque como você falou, a idade escolar começa aos 4 anos. Só que a fase mais importante da infância da criança é quando ela desenvolve as chamadas sinapses cerebrais, que eu não sei se você sabe, são as ligações das pontes nervosas no sistema nervoso. E isso ocorre entre os 2 e 4 anos de idade. Então, o certo mesmo é que a criança, desde aí, digamos aí, terminou a amamentação, logo no seu primeiro ano de vida, ela já começa a ter essa socialização. E muito mais entre a idade de 2 e 4 anos, que é quando ela desenvolve muito mais rápido essas ligações nervosas. E aí desenvolve a questão neural, a questão motor, a questão linguística. Entendeu? Não, aí eu lembrei que você está falando da sua preocupação, eu já lembrei logo disso. Não, aqui eu não perco meu tempo não. O Lucas entrou numa fase de ficar rabiscando o caderno, eu já encosto na mão dele, ó, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, eu já começo, porque a hora que ele começar a entender isso aí, né, pra mim, né, o quanto antes melhor. Mas Jaqueline, eu não queria ficar sem dar dicas de informática. Tem uma pergunta para você, inclusive. Cadê? Tem 2 perguntas. Eu ia pedir 2 coisas. Uma, vou pedir para você responder a pergunta. Segundo, que era bem o que você ia perguntar, que eu queria que você falasse a galera que você tá vendo, tipo assim, meio assustado com a informática, como é que começa a estudar informática para concursos públicos, área de prefeitura, área de pedagogo, como é que é as dicas que você dá aí pra galera que vai criar vergonha na cara e fala, não, professor, agora eu quero estudar, me interessei, valeu muito a pena a live de hoje. E além disso, porque você dá aula de informática até avançado, igual você tá com a série, gente, eu não sei se vocês sabem, ele tá na série em direção, por exemplo, esses dias ele tava com Excel avançado. Então, é claro, para quem já tem um conhecimento além. Inclusive, tem muito vídeo aí do Vitor Dado, vocês podem dar uma olhada no YouTube aí do Direção Concurso. Tem muita coisa interessante para vocês. A pergunta é o seguinte do Flávio. Professores, estudar apenas por videoaula é suficiente para concursos públicos? Ou tem que aliar slides? Vamos lá. Olha, eu acredito, da mesma forma que a gente está falando aqui sobre ensino presencial, distância e por aí vai, cada pessoa tem uma melhor forma de aprender para si. Isso não significa que ela não vai aprender se ela estudar de formas que não sejam a ideal, né? E também não significa que ela só vai passar em concurso se ela estudar da forma ideal. Hoje, o que nós temos aí? Nós temos a possibilidade de aprendizado por vídeo, e nós temos a possibilidade de aprendizado por texto, né? Seja o PDF, seja a leitura de conteúdo escrito. Tá? Qual é a minha visão em relação ao aprendizado? Tá? Vídeo, tá? Aprender por vídeo funciona bem pra caramba. Agora, qual é o efeito colateral e qual é o problema que você pode ter em mais ou menos medida se você só estuda por vídeo? Tá? É a sua facilidade de desconcentrar. Eu não sei você, mas eu, quando vejo o vídeo por muito tempo, cara, já era. Foge, eu começo a pensar em outra coisa. Se eu tiver com o celular perto, então ainda tem esse fator da disciplina, né? Se tiver o celular perto, você desfoca. Eu tenho esse problema. Não sei se vocês têm mais esse problema. Para mim, o que funciona muito bem é leitura. E leitura... Como é que eu funciono quando eu estou lendo, tá? Eu estou lendo. Se de repente, em algum momento da leitura, eu percebi que eu passei 2 parágrafos, eu não lembro o que eu acabei de ler, eu volto imediatamente, tá? E continuo a ler. E repito a minha leitura até que eu consiga passar por uma página sabendo o que eu aprendi ali. Isso varia muito, tá? Vai ter gente que vai dizer para você que estudar por PDF é melhor de todas as formas, vai ter gente dizendo que estudar por vídeo é melhor de todas as formas. Acho que você tem que estudar da forma da qual você melhor se adapte. Agora, sempre
verificar o que você está fazendo por meio de questões, né? Então, se você ficar assistindo ali 3 horas de vídeo, hoje eu estudei, tá bom, pera aí, mas que tal depois dessas 3 horas fazer 30 minutos de exercício para saber se o que você estudou realmente você está conseguindo transformar em acerto na hora da prova. Então, assim, não vou te dar um gabarito de metodologia, tá, Flávio? Mas assim, eu particularmente simpatizo um pouco mais com texto do que com vídeo, tá? Mas eu leciono das duas formas e eu tenho a plena consciência que existem coisas que a gente lê e não entende, e quando a gente assiste o vídeo, a gente entende de primeira, né? Porque o professor, ali no vídeo, ele fala de uma forma mais clara, você vê na imagem ele desenhando alguma coisa, e aquele conhecimento acaba entrando. Tá? Qual é o seu gabarito? O seu gabarito começa a estudar das duas formas, vê aquilo que funciona para você. Tá? A partir do momento que você vê que eu faço de um jeito, eu vou para fazer questão de prova e eu acerto, aí você tem que intensificar aquilo que funciona. Agora, o que você não pode caramba, me falaram que só se aprende por vídeo. Aí você fica lá disperso vendo o vídeo. E não, eu vou continuar vendo o vídeo porque me falaram que é assim que se aprende. É assim que o fulano que passou no concurso falou que foi vídeo, então eu vou assim também. Então, gente, é o futuro. O segredo é flexibilidade em tudo. Faz aquilo que funciona para você e você amplifica. O Silvinho, eu gosto dessa linha do Silvio. Ele falou, usa o vídeo aula para tirar a dúvida que fica na leitura do PDF. Se eu fosse recomendar, professor, me recomenda de um jeito. Eu recomendaria isso aí, mas varia, pô. Tem gente que não adianta eu virar para você que não aprende lendo o PDF e dizer que você vai ter que ler até aprender goela abaixo, se isso não vai funcionar para você. Então, importante também vocês olharem qual a forma da curva de aprendizado de vocês. Tem vários, tem gente que é visual, igual o Vitor tá falando, tem gente que tá escutando, tá entendendo nada, tá explicando, quando o cara vai lá, esquematizou, o que ele bateu o olho no esquema, pegou. Ele nem precisava ter escutado. Sim. Tem aluno que já pega na leitura. Na leitura ali, o raciocínio dele, né? É bem rápido, ele já começa ali a entender, quando vem um esquema, para ele já tá claro. Tem aluno que não, tem que ler, tem que fazer um esquema próprio, que ele próprio consegue entender, tá? Tem aluno que já gosta de como se estivesse falando com ele próprio, assim, assado. Então, assim, eu adoro isso. Uma forma, por exemplo, da aula, né? A gente tá ali falando como se estivesse falando ali com alguém e tal. Isso assado. Outro ponto também que eu gosto de falar, Vitor, com certeza eu acho que você também fala, é você mapear os erros, igual você tá falando, tá fazendo exercício. Você vai ver que uma hora você vai acertar vários pontos e vai ter pontos que você vai errar, e às vezes vai errar muito. Então, às vezes, quando você estiver errando muito, você vai ter que acabar voltando lá no vídeo, na explicação, para você ver, porque não adianta você passar para frente com lacunas, porque lá na frente também você vai sentir falta e vai precisar daquilo. Então, é importante vocês olharem aí de fato. Aí tem um elogio aqui para você, do Silvinho, até professor Vitor, o melhor da área de TI. Aprendi e continuo aprendendo muito com ele. Obrigado, Silvio. Eu sabia que eu conhecia o Silvio. O Silvio segue das antigas. Bacana estar aqui na transmissão com a gente. Agora, obrigado, Silvio, pela presença. Como que estuda informática, para quem não sabe nada do zero, galera da educação vai querer estudar, como é que faz? Então, Jaqueline, eu tenho um webinário de 1h30 que eu respondo essa pergunta. Como estudar informática para concurso? Eu tenho isso no YouTube, eu tenho um artigo no blog do Direção, como estudar informática para concurso. Então, não consigo te responder isso em uma frase de 5 minutos, tá? Mas o que eu posso dizer, assim... Mas você vai me mandar o link, eu vou disponibilizar, gente, no link lá na minha bio, lá no Linktree, eu vou colocar lá Vitor, colocar lá live, né? Com ele, bonitinho. E aí vocês vão clicar e vocês já vão direto na matéria e no vídeo direitinho. Eu tenho essas dicas, eu tenho muitas dessas dicas, né, do como estudar informática para concurso, e não é 1 hora falando bobagem não, tá? É 1 hora realmente de dicas objetivas, concisas, é um artigo desse tamanho para você ler, mas assim, muito direcionado mesmo. Mas o que eu posso falar de uma forma resumida para, assim, como estudar informática para concurso? Assim, tem que ter contato, tá? Tem que ter contato com a matéria. E o contato, eu digo, pode ser por meio dos PDFs, por meio dos vídeos. E um terceiro componente que eu acho próprio da informática, e aí vai complementar com tudo aquilo que a gente está falando, inclusive a Jaqueline, né, que é com como o seu cérebro absorve melhor, que é o contato com a própria ferramenta. Então, uma coisa é você me ver falando sobre o LibreOffice Calc, que é lá o gratuito concorrente do Excel. Uma coisa é você ler no PDF
eu lá escrevendo, falando como é que funciona a função, que escreve função soma o resultado dá esse, dá assim, assim, assado. Uma outra forma de você também exercitar o cérebro com esse conhecimento é você mexer na própria ferramenta. Cara, eu pelo menos acho que é um componente fundamental. É você soma A1 até B2. Aí você vê escrito, aí você marca o xizinho na questão. Agora, quando você vai para a planilha e você faz aquilo também, você dá um enter. E quando você dá enter, dá erro, porque você digitou um caractere errado, você vai lá e corrige. Sei lá, na minha cabeça é diferente. Tá? Isso entra também de uma forma diferente e aquilo parece que não sai, sabe? Então, na hora de levar para a prova, você vai muito mais confiante, porque você já foi na ferramenta e viu aquilo funcionar lá também. Então, eu acho como um terceiro componente importante na informática, tá? Seja no seu estudo por texto, seja no seu estudo por vídeo, se você puder também dar uma mexida na ferramenta e naquilo que normalmente eu mais destaco na teoria, né? Porque tem coisas na ferramenta que não dá para você sair mexendo tudo porque é perda de tempo. Mas, fala, isso aqui é importante. Aí você vai lá e mexe nisso que é importante na ferramenta. Eu acho que é uma terceira forma de aprender muito boa e que ajuda a internalizar o conteúdo, né? Quando você tem confiança na ferramenta, você perde o medo de responder uma questão sobre aquilo em prova. Importante. E eu acho também que tem um ponto que eu acho que é importante, é você começar a pensar, porque eu acho que o nosso pensamento vai muito daquilo do que a gente quer. Então, por exemplo, se eu falo que eu não gosto de informática, se eu falo que, ai, que saco aquilo, acho que dificulta cada vez mais eu aprender. Isso não é só com informática, não, é com raciocínio lógico lá do Arthur, é com língua portuguesa. Então, quanto mais, eu mesmo, quando eu tinha muita dificuldade em português, em acertar muitos itens, chegou um dia na minha vida que eu falei, olha, eu vou ter que criar um caso de amor, um caso de amizade ali, para eu começar a acertar, porque se eu ficar revoltada, indignada e não conseguir entender que é um processo natural, não vai me ajudar. Então, por exemplo, eu gosto muito hoje de informática, né? E eu vejo o pessoal falando das dificuldades, assim, eu não falo com toda facilidade, mas eu fico olhando assim, mas eu acho que é porque eu me permiti também. Pode falar, Vitor. Existe um fundamento de tecnologia, né, que tem tudo a ver com concurso, tá? Existe um fundamento de tecnologia chamado fail fast, né? Fail fast, né? Fale rápido, erre rápido. Se você tem medo de informática para concursos, né, se você tem pavor da informática, é porque você sabe ali dentro de você que se você tiver contato com aquele conteúdo, se você for fazer questão daquilo, você vai errar, né? Então, sim, fail fast. Então, se é aqui para errar, erre logo. Descubra logo quais são os seus erros, descubra o quanto antes quais são as suas deficiências, para que você tenha tempo de saná-las. Porque se você for deixar... Existe gente que é assim, eu odeio informática, tá lá no meu edital. Então eu vou estudar aquilo que eu já sou bom, e eu vou estudar informática por último, mais na véspera da prova, porque eu tenho horror àquilo, então só quero aprender de véspera e errar na prova. Se você for deixar para descobrir os seus pontos fracos muito próximo da prova, não dá tempo de corrigir. Então, assim, erre rápido. Aprenda, descubra quais são os seus erros o quanto antes, quais são suas vulnerabilidades, o que você não sabe. Descubra o quanto antes para você poder corrigir isso a tempo da prova. É a mesma coisa na tecnologia, né? Você tem algum problema tecnológico, na dúvida, faz para errar e descobrir o que precisa ser corrigido para você conseguir entregar aquilo certo. Vitor, e dos conteúdos todos normalmente que cobra aí das bancas, quais são os assuntos preferidos de informática? Vamos lá, agora aqui tem um outro webináriozinho e esse vale a pena a gente falar com um pouco mais de calma. Nós temos no universo da pedagogia, né, uma característica bem peculiar, que é a heterogeneidade das bancas examinadoras, né? Diferente de umas carreiras de controle, de umas carreiras de fisco, na qual a pessoa até que ela sabe que ela quer estudar para determinada profissão, ela sabe que ela vai ter umas poucas bancas de concurso, né? No universo da pedagogia, você tem uma quantidade enorme de bancas, mesmo porque, dependendo da prefeitura do seu município que for aplicar, aquele concurso pode ser aplicado por uma banca do próprio município. Tá? Então você não tem, digamos assim, uma uniformidade, um estilo padrão de cobrança. Quando eu venho para as universidades federais e para os institutos federais, eu mantenho a mesma linha, porque os IFES e as faculdades costumam elas mesmas serem as próprias bancas examinadoras, tirando algumas que até chamam a outra banca. Já vi CESP ser faculdade, já vi CESP ser banca de IFE, já vi FCC ser banca de IFE, mas normalmente são os próprios institutos que fazem. E nos institutos federais, eu já percebi uma uniformidade um pouco maior.
E aí agora vai vir a má notícia que eu sou obrigado a dar para vocês. Os institutos federais, e isso acaba também se estendendo aos concursos de municípios, eles tendem a cobrar as ferramentas livres ao invés das pagas. Então é muito comum, eu digo comum quase a ponto de ser obrigação, tá? Você ter que estudar LibreOffice, saber mais LibreOffice do que Microsoft Office, quando a gente fala em concurso de pedagogia, porque cai demais nos institutos federais. Linux não cai tanto, mas acaba sendo mais comum do que se eu fosse comparar, por exemplo, pedagogia com outras carreiras, tá? E a má notícia, que a gente também não pode ficar aqui dourando a pílula, tá? Final do ano passado para o início desse ano, eu, tanto no curso da assinatura lá do PDF 2.0, como no curso lá do site do Direção, eu gravei baterias de exercícios específicas para concursos de institutos federais e universidades federais. Tá? Tanto para segurança da informação, para LibreOffice. Eu já comentei muito a questão de Instituto Federal, Universidade Federal, tanto em PDF como em videoaula. E de fato, tá? Os institutos federais são as instituições que mais cobram de forma profunda o LibreOffice. Assim. Essa é uma realidade. Eu tenho que trazer isso para vocês, que são o público-alvo, que vão estudar para esse tipo de concurso, tenho que trazer isso para vocês, porque quem estuda para outras carreiras, normalmente estuda o Microsoft Office, né? Word, Excel, PowerPoint, e não tem muito contato com essa suíte LibreOffice. Já para institutos federais e universidades federais, vocês não só é comum ter esse conteúdo, tá, programático, como as bancas puxam, tá? Elas cobram no detalhe. Elas querem que você saiba de Writer da mesma forma que uma pessoa lá domina o Word. Elas querem que você domine Calc da mesma forma que vocês dominam o Excel. E isso envolve, e aí eu trago um pouco da característica de informática para concursos, né? Isso envolve um aspecto um pouquinho chato da informática, que é ficar decorando item de menu, assim. Mas não são todos, né? Existem alguns que são muito famosos lá no Writer, por exemplo. No Word você tem lá a tal da quebra de seção. No Writer você tem a quebra manual, que fica lá no menu inserir, né? No Calc, no Excel você tem o rastrear precedente e rastrear dependente. No Calc tem lá na guia ferramentas, menu detetive, tem lá o mesmo rastrear precedente, rastrear dependente. Então, quem vai estudar, tá, para Instituto Federal, quem vai estudar para a Universidade Federal, quem vai estudar para concurso de prefeitura, né? Fique atento, porque até mesmo por ser uma solução gratuita, né, de custo mais baixo, né, é esperado você ter que lidar com ferramentas de escritório do LibreOffice ou mesmo lidar com Linux no seu edital. É um bicho de sete cabeças? Não, mas o ser humano, ele tem medo daquilo que ele não conhece, né? Se eu perguntar para vocês aí quem aí se amarra e saltar de paraquedas, com certeza a grande maioria de vocês vai tomar um susto, porque nunca saltou de paraquedas. Por que você tem medo de ver essas coisas na sua prova? Porque, né, tirando quem já trabalha com aquilo por uma coincidência da vida, as pessoas nunca entraram no site da The Document Foundation, que é gratuito, para baixar o LibreOffice, para instalar no computador e sair mexendo. Então elas morrem de medo. Então, ó, fale rápido, erre rápido, peguem essas questões, começa a fazer, já toma logo aquele susto, tá? Já pega o material, já começa a estudar aquilo ali, porque eu digo para você, tá? O começo, existe um final feliz, tá? Para quem começa a estudar aquilo, existe um final feliz. No final, você começa a ver aquelas questões com naturalidade e começa a acertar. Mas você tem que trilhar a jornada, tá? Não dá para ficar fugindo. Então, ó, gente, fica de dica, ele tem um artigo no Direção, vou pedir para ele disponibilizar para eu colocar, inclusive, lá no meu Linktree, tá? Vou colocar só lá o link do Direção Concurso, tem vários webinários, como ele colocou lá no canal do Direção Concurso, então para vocês que não seguem, siga. Tem o canal do professor Vitor Dalton, que recomendo vocês a segui-lo também, tá? Não é isso, professor? Professor Prof. Vitor Dalton, cara, é isso? Victor Dalton é um nome muito fácil, assim. Você digita em qualquer lugar, eu apareço. Assim. Então, se você digitar no YouTube Victor Dalton, você vai achar o canal do professor Vitor Dalton, assim como aqui no Instagram, no Facebook. É fácil de achar.
E aí, gente, futuramente eu vou fazer com ele lá na direção concurso, tá? A gente vai fazer algum webinar, algum encontro aí para vocês da área da educação, vocês da pedagogia, então vocês aguardem que eu vou estar divulgando isso aí, porque eu acho que é muito importante e tratado muito pouco, né? Uma disciplina que às vezes ali coloca a galera lá dentro e às vezes por falta de atenção fica de fora, né? Por falta de planejamento, por falta de organização. Professor, queria imensamente agradecer a sua presença, o seu carinho, a sua cortesia, o respeito que você tem pelo meu trabalho. Eu esqueci que só dura uma hora, né? Não dá nada não, tava no último minuto. Então, assim, queria te agradecer de verdade, tá? Pelo convite, tudo. Como eu falei, gente, acompanha ele, tem muita coisa, dá para vocês estudarem muita coisa aí. Falo para vocês acabarem também olhando aí todo o trabalho que a Direção Concurso tem dado atenção agora para a da pedagogia, entendeu? A gente já tem alguns e-books, inclusive para a Secretaria de Educação, tem as 20 questões essenciais do pedagogo, tem também alguns artigos que eu escrevi, o professor Elcio escreveu, tem os artigos do professor Vitor, tem artigo de como estudar para concurso, inclusive o Arthur está fazendo aí alguns para quem está começando do zero, então acho muito importante vocês verem aí, realmente é um site que tem muito a incrementar de vocês aí, perfeito? Ó, a galera praticamente toda voltou, hein? Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado, Jaqueline, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aí com a galera da educação. Assim, eu simpatizo muito, eu valorizo muito a profissão de professor. Eu acho que é uma das profissões que, no mundo inteiro, ela ainda não tem o reconhecimento que merece, tá? Ser professor é muito duro, mas também é muito gratificante. Tá? Agradecer demais pelo seu carinho e assim, respeitar você e respeitar o seu trabalho é muito fácil porque é impressionante a sua competência, assim, então acaba, a gente não precisa nem puxar o saco, né? A gente elogia porque realmente é muito merecido. Você tá fazendo a média comigo aí, mas com você não preciso não, porque você é uma pessoa competentíssima, você é uma pessoa maravilhosa, tá? Agradeço demais a presença de todos. Jacqueline, eu vou te mandar, né, depois o link tanto do YouTube do Como Estudar Informática para Concursos, como do artigo, gente, porque assim, se você, né, tem realmente essa dúvida, essa insegurança no estudo da informática, vale a pena assistir o vídeo sim, tá? Do início ao fim, vale a pena ler o artigo do início ao fim, é recheado de exemplos, de questões que podem realmente fazer você romper esse medo inicial de estudar informática e o mais importante, né, é já partir para o estudo da informática da maneira correta, tá? Da maneira mais produtiva, da maneira que vai fazer você, no menor prazo possível dentro da sua realidade, ser alguém muito competitivo em questões de informática para concurso. Né? O Hermes está perguntando ali onde baixa. Acho que talvez seja nos seus e-books, viu, Jaqueline? Se você depois quiser passar aí. Eu vou colocar, gente, no Linktree aí. Quem não me segue, segue aí, ó, professora Jaqueline Santos. Lá tem o Linktree, lá tem todos os links. Então vai estar lá. Link do professor Vitor Dalto. Você vai clicar lá, vai ter o acesso ao artigo e depois o link aí desses vídeos que ele vai colocar. Mas, de fato, depois que vocês assistirem esses iniciais, vocês vão ver que tem muita coisa que o Vitor já gravou. Tem muita coisa aí que vai ajudar a direcionar. E de fato, né, professor? É importante a gente até fazer essa live agora, porque dá tempo. Como a gente não tem, digamos, um concurso de Instituto Federal agora, os concursos estão ficando stand-by por conta da pandemia, não que acabaram, tá, gente? Não acabaram, não, e nem vão acabar. Estão em stand-by. É importante agora você começar a analisar e falar, não, eu quero meu concurso de prefeitura vai ter, então vou dar uma atenção importante. Não, eu quero um concurso de Instituto Federal, quero tentar para pedagogo, para técnico em assuntos educacionais, às vezes para biólogo, né? Técnico em laboratório, enfim, tem tantos cargos aí, assistente de aluno, e aí você vai se deparar com informática e falar, não, a partir de agora eu vou começar a dedicar ali um período ali dentro do meu estudo cíclico, dentro do meu estudo semanal, um período ali para informática, e eu tenho certeza que cada dia mais vocês vão começar a tirar esse medo, como ele colocou, porque a partir do momento que você tem contato, você está lidando ali, você vai perdendo medo, daqui a pouco você vai conseguir aí acertar com êxito. É isso aí, Jaqueline. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. E esperamos aí, né, Jaqueline, depois fazer outras lives com mais conteúdo interessante também para essa galera que merece muita coisa boa. Com certeza. Eu agradeço, gente. Grande beijo. Professor, prepara para a foto, porque eles tiram aquela foto, nos marcam aí depois nos stories deles, aquela foto. Aproveita aí, gente. Gente, joga os corações aí. Vamos agradecer ao professor Vitor Dalto por ele ter disponibilizado esse tempo aí conosco. Tanto o Vitor quanto eu, a gente gosta de rir. Então, isso aí é fácil.
É fácil. Obrigado, viu, professor? Obrigado, Jaqueline. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada.